Cara, eu discordo firmemente aí do que ele tá falando. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que o Ancelotti tá fazendo certo. Fala, rapaziada. E amanhã é o jogo do Brasil contra o Japão, último amistoso da data FIFA, e o Ancelotti fez algumas alterações no time para enfrentar o Japão amanhã. O Vini Weiner fez um vídeo aqui falando um pouco sobre essas alterações e vamos reagir aqui com ele. O Brasil encerra sua participação nessa data FIFA amanhã, quando vai enfrentar a seleção do Japão em Tóquio. O Brasil já vem de uma vitória muito boa sobre a Coreia do Sul por 5-0, com ótima repercussão internacional, jogando um bom futebol, com jogadores importantes ganhando confiança. Só que para amanhã esperava-se que ele fosse repetir o mesmo time que tinha vencido a Coreia do Sul, mas nada disso. Ancelotti promoveu 8 alterações em comparação ao time que venceu a Coreia e vai com um time bem modificado. Alterações é coisa, hein? Mas eu acho que o Ancelotti está no direito dele, né? O último jogo deu boa, o Brasil jogou bom, jogou bem. Agora ele tem que testar outras peças para ver, para ele testar mesmo, para ele conhecer novos jogadores, para ver o que ele pode usar de repertório. Então acho que é normal que ele faça isso, ainda mais por ser um amistoso e ser o último jogo ainda. Então ele vai poder testar. Para enfrentar o Japão. Vamos ver quais foram as alterações e depois eu fazer alguns comentários sobre cada jogador? Vamos começar pelas novidades no time titular? A única mudança que já era esperada para esse jogo era a mudança de goleiro. Porque quando o Ancelotti fez a convocação do time, eu até falei sobre isso mais cedo, ele tinha dito que o Hugo Souza seria titular em algum jogo. Então, esse jogo já era o esperado. Ele tira o Bento e coloca o Hugo. Só que o restante do time, até então, ele ia manter todo mundo. Foi ao menos o que ele tinha treinado no domingo. Isso não aconteceu nessa segunda-feira. Começando já na lateral direita, ele sacou o Vitinho. Na minha opinião, eu já acho o Hugo Souza melhor do que o Bento. Na minha opinião, né? Já acho um mais seguro o goleiro, pelo menos. Mas se bem que o Bento foi bem no outro jogo, né? Mas eu prefiro o Hugo Souza. E promoveu a entrada do Paulo Henrique, do Vasco, que é um bom lateral, acho até que no último jogo foi melhor do que o Vitinho. Uma mudança que eu aprovo. Na dupla de zaga ele mexeu nos dois. Eu acho que dupla de zaga faz parte geralmente do esqueleto do time. Então dificilmente você vai mexer ali. Mas o Ancelotti mesmo assim tirou o Militão e Gabriel Magalhães, que tinham jogado muito contra a Coreia do Sul, para promover as entradas do Fabrício Bruno e do Beraldo, que para mim nem convocado tinha que ter sido. A zaguinha tá fraca mesmo, mas eu acho que ele só tá querendo testar mesmo os jogadores da zaga, porque realmente ali jogar com Magalhães e Militão acho que é a melhor opção que a gente tem. Então trocar isso aí é só para testar o time mesmo. Então, fraco, né? Começou com os jogadores piores, né? Ele tá querendo ver mais coisas no time. Vamos seguindo aqui. Na lateral esquerda, eu era favorável sim a ele testar outro jogador. Aqui tudo bem. Ele tira o Douglas Santos, que já tinha ido bem contra o Chile e contra a Coreia, e ao invés de colocar o Caio Henrique, ele coloca o Carlos Augusto, que tinha entrado no decorrer do jogo contra a Coreia. Então o Carlos agora tem mais uma oportunidade. No meu campo, no que ele não mexeu? E aqui eu acho que ele acertou muito. Ele não mexeu nem no Casemiro, nem no Bruno Guimarães, que hoje fazem parte desse esqueleto que eu falei da seleção. Então ele mantém a dupla de volantes. Só que aqui ele faz uma coisa que eu não. Bruno Guimarães, que eu não gosto, critico bastante, mas jogou muito bem no último jogo contra a Coreia. Ele é um bom jogador, ele só tem que dar uma sequência boa na seleção, porque tem jogo que ele joga bem, tem jogo que ele joga mal. O último ele foi muito bem, então acho justo ele continuar nesse. O Casemiro não podia faltar, né? Um jogador que retornou à seleção agora e voltou bem demais. Faz parte do esqueleto, como o Vini Weiner falou aí. Também acho que tinha que manter isso aí no meio campo. Nessa parte ficou boa. Entrou o Paquetá, mas isso ele vai falar um pouco daqui pra frente. Gostei. Ele muda a formação. Ele abre mão daquele 4-4-2 que tinha dado certo contra a Coreia do Sul e volta para o 4-3-3, com 3 jogadores no meio campo e voltando a ter 2 pontas no ataque. Então ele tira o Matheus Cunha do time, promove a entrada do Lucas Paquetá. No ataque, ele saca o Estevão da ponta direita, coloca o Luiz Henrique. Tira o Rodrigo da ponta esquerda para colocar o Martinelli. E a única coisa que ele mantém do ataque é o Vinícius Júnior jogando mais centralizado. Vou falar para vocês o que eu achei dessa escalação. Como eu falei, eu aprovo algumas mudanças. A mudança do Hugo para mim é algo que não vai interferir no funcionamento do time, nem a entrada do Paulo Henrique ou a do Carlos Augusto.
Só que o restante do time eu era muito favorável a ele repetir a equipe. Eu acho que com essas alterações que ele fez é o suficiente ainda para poder vencer o Japão. Só que eu tinha gostado muito do jeito que o Brasil jogou no outro jogo. E acho que essa era uma boa oportunidade para repetir a escalação e principalmente a formação, para a gente ver o Brasil jogar de novo da mesma maneira, com um ataque bem móvel, com os laterais fazendo boas ultrapassagens, o meio campo bem compacto. E Tirar o Estevão ali e o Rodrigo eu achei também que não é muito certo, né? Acho que podia mudar no segundo tempo, testar esses jogadores que ele colocou aqui como titular. Mas o Estevão fez uma partidaça no último jogo, devia ter começado jogando de novo. O Martinelli eu gosto dele, mas o Rodrigo também jogou muito bem, acho que dava para manter. Ou se for trocar, não sei, colocar no segundo tempo. Enfim, tem bastante coisa que dá para debater aqui. Vamos continuar. agora a gente perde essa oportunidade contra o Japão, já que ele sai de um 4-4-2 para jogar num 4-3-3 com peças bem diferentes. Agora, o porquê de eu não ter gostado das mudanças? Eu acho que contra a Coreia a gente achou uma base muito legal. E o Ancelotti ele ainda não tem um time titular definido, pensando nos jogos mais importantes e, obviamente, na Copa do Mundo. Então agora, qualquer jogo que ele tem em que ele possa repetir a formação, repetir a escalação, é o ideal ele tentar dar uma cara pro time. Quando ele pega e faz um time para um jogo e um outro time completamente diferente para outra partida, ele acaba desperdiçando essa oportunidade. Então eu, particularmente, queria ver de novo Rodrigo, Vini Júnior, Estevão e Matheus Cunha juntos. Queria ver de novo a dupla. Ó, eu aqui nessa parte eu vou discordar um pouco do Vini Weiner aqui, porque eu entendo o que ele tá falando, para dar uma cara pro time já se acostumar a jogar junto, afinal tem pouco tempo para a Copa. Mas eu acho que se você pensar de outro lado, é isso que ele está pensando até. O Ancelotti tem pouco tempo até chegar à Copa. Então, para ele, não é uma questão de achar a forma do time jogar, achar o esqueleto, que nem ele disse. Ele tem esse pouco tempo para testar todas as peças que ele tem. Então, essa parte de jogar sempre com o mesmo time mais para frente vai acontecer mais perto da Copa, eu acho. Nesse momento, eu acho que o Ancelotti está fazendo certo em testar as peças que ele tem. Mesmo que eu também não goste muito desses jogadores, e concordo com o que o Vini falou. Eu também manteria o Rodrigo, manteria o, o Estevão, talvez os mesmos laterais do último jogo, da mesma forma, com o mesmo esquema do último jogo, mas o cara precisa testar, então tá na ideia ele fazer isso, né? É compreensível o Ancelotti fazer isso. De zaga, Militão e Magalhães, que pra mim é uma baita dupla de zaga. Aí ele pega agora e troca tudo, você não dá sequência pra algo que poderia ser absolutamente promissor, você não dá confiança pra esses jogadores que foram titulares no primeiro jogo. Então por isso que eu não gostei. Eu acho que pra esses jogos contra Coreia e Japão, o ideal seria repetir a mesma equipe. Ele precisa encontrar um time e com ele fazendo alterações de um jogo pro outro, ele acaba não conseguindo fazer isso. Então eu não gostei por esse motivo. Não que com essas alterações o Brasil não vá ganhar do Japão. Eu acho que vai ganhar mesmo assim. Mas deixa de lado a oportunidade de criar um entrosamento e criar uma casca do time que venceu a Coreia. Mais uma vez, eu acho que não, esse é o ponto de vista dele, eu acho que não. Eu acho que tem que acreditar, né, confiar no que o Ancelotti está fazendo. Por mais que eu não goste de todos os jogadores que ele colocou no time titular, é compreensível que ele vai mudar o time o máximo possível para testar o que ele tem. Afinal, que nem eu disse antes, tem pouco tempo para a Copa. Mas, né, entendo o ponto de vista do Vini aqui e é isso aí, cada um com o seu ponto de vista. Mas eu acho que ele tem que testar o time mesmo que nem ele está fazendo. E se não der certo, coloca os jogadores que jogaram bem contra a Coreia no último jogo, deixa no segundo tempo e vai continuar com o entrosamento que teve no outro jogo. Não vai ser como se perdesse ou tirasse confiança, que nem ele falou. Mas é isso aí. Se vocês olharem outras seleções pelo mundo, em geral eles fazem isso que eu falei. Eles tentam dar sequência para uma base. Então a Argentina mesmo, até quando o Messi não joga, vocês podem ver que o restante do time é quase que o mesmo. Tem Julián Álvares, tem Depou, tem McAllister, tem Enzo Fernandes, tem Otamendi, tem Romero, tem Dibu Martinez no gol. Você vai pegar uma França, sempre vai ter ali o esqueleto com o Mbappé, com o Olise, com o Rabiot. Você pega, por exemplo, hoje uma seleção da Espanha, independente de algumas trocas, sempre vai ter o Pedri, vai ter o Yamal, vai ter o Nico Williams, vai ter o Oyarzabal. Eu acho que o Brasil Mas isso acontece nas outras seleções porque os times já estão muito bem. Já são anos que os times já estão sendo. Como é que eu posso dizer? Eles já são montados dessa forma, que já são escalados dessa forma. O Brasil tá uma várzea, querendo ou não. Tem jogador que não joga bem um dia, joga bem no outro. O próprio Vini só tá vindo jogar bem agora.
Então então não tem esse esqueleto que nem ele tá falando, né? De sempre começar com os mesmos. Talvez o zagueiro só. Mas até um Vini Júnior que não joga tão bem, é bom testar. Ele tá melhorando agora. O Rodrigo também. Eles estão se moldando agora. Então eu acho que não tem essa de, vamos manter esses mesmos jogadores. Não, até porque eles não estão fazendo por onde ainda, fizeram um jogo bom. Então realmente tem que trocar e testar todos. Esse é o meu ponto de vista. Mas claro que esses jogadores, assim, que a gente sabe, o Vini, o Rodrigo, talvez alguns outros até, o Rafinha, o Estevão, eles são mais completos para começar no time titular. Mas a gente precisa saber dos outros jogadores também. Brasil tinha que seguir a mesma linha. Precisa repetir mais a escalação para poder esse time ir ganhando mais força. Ou ele vai deixar para querer definir um time titular quando faltar um jogo para a Copa do Mundo. Agora eu queria ver a sua opinião aqui nos comentários também em cima. Bom, já deixei minha opinião, falei bastante aqui. Bom, como vocês viram, eu já falei minha opinião. Eu acredito que o Ancelotti está fazendo o que é certo, tem que apoiar ele nesse momento aí, pelo menos eu confio, de testar novos jogadores, porque ao mesmo tempo que você pensa, o que nem ele estava falando, o Brasil tem que fazer um time com os mesmos jogadores para criar entrosamento, para mostrar a cara, para ter o esqueleto do Brasil. É um jeito de pensar, beleza, pode ser, às vezes é bom também. Mas, cara, com pouco tempo para a Copa que a gente tem, esse é o último jogo da data FIFA por enquanto. Ah, bom, tem que testar todas as peças, por mais que os nossos jogadores, por reservas, digamos assim, não sejam tão bons quanto os que podem ser titular, porque ainda não tem nenhum time titular, né? O Ancelotti ainda está testando todo mundo. Se ele tem como, num jogo que é tranquilo, como o Japão, como foi contra a Coreia do Sul, de testar, ele vai testar. E isso tem que ser feito. E, bom, minha opinião é essa. Então, se você gostou do vídeo, já deixa seu like aí e comenta o que vocês querem que eu reaja nos próximos vídeos. Valeu, galera!